para estudar a refração luminosa, nós temos que estudar duas leis da refração. Tá? A primeira lei, ela diz o seguinte: o raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares. Ou um texto alternativo, que inclusive está na apostila, ele diz o seguinte, que o raio refratado está contido no plano de incidência. Aqui nessa figura, acho que vai ficar mais claro. Então, nós temos aqui esse plano verde, que seria a superfície de separação entre um meio aqui de cima, por exemplo, o ar, e um outro meio, que seria a água. Aqui nós temos RI, que é o raio incidente, tá? Ele incide aqui no ponto P. Aqui o pontilhadinho é aquela reta normal, lembram-se da reta perpendicular ao plano de incidência. E aqui dentro da água estaria o raio refratado. O que diz essa primeira lei é que esse raio, mais a normal e mais o raio refratado, eles pertencem a um único plano. Aqui no caso é um plano rosa ou laranja claro. Bom, esse plano aqui que vocês estão enxergando, que contém esses três segmentos de reta, tá? A gente diz em geometria que eles são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. A segunda lei é que é realmente importante, que a gente vai usar para resolver todos os nossos exercícios. E é o que cai bastante aí nos vestibulares, a gente vai precisar entender muito bem essa lei. Tá? Então, eu coloquei de forma simplificada, vocês vão ver que na apostila está um pouquinho diferente a explicação, mas eu confio nessa explicação aqui, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá? Então eu coloquei aqui, ó, N1, lembra do N, que é o índice de refração? O N era a comparação da velocidade da luz no vácuo, C, dividido pela velocidade no meio. Tá? Então, o N1, por exemplo, era C sobre V1. O N do ar é C sobre a velocidade do ar. Tá? Lembra que esse N sempre variava de 1 para cima. O N que valia 1 era do vácuo ou do ar. Qualquer outro N, qualquer outro índice de refração tem um valor maior do que 1. Então, aqui seria o N do meio 1 multiplicado pelo seno do θ1. θ1 seria o ângulo que está no meio 1. Tá? O ângulo que o raio incidente forma com a normal. E aqui o N2 seria o outro meio, por exemplo, a água. E o seno do θ2. Então é o ângulo que está no meio 2. Ou o ângulo que está na água. Eu vou mostrar uma figura que talvez fique bem mais claro. Então aqui, ó, essa parte branca seria o meio 1, e o θ1 é o ângulo que o raio incidente vermelho, que está chegando aqui na superfície, forma com a reta normal. Isso que vocês têm que prestar muita atenção na hora de fazer os exercícios, que esse θ1 é o ângulo do raio incidente com a reta normal, não é com a superfície da água. Tá? Se ele me dá o ângulo da superfície da água, como eu sei que esse ângulo é 90 graus, eu consigo deduzir o θ1. Tá? O N2 seria o outro meio, por exemplo, N da água. E aqui é o θ que está na água. O ângulo que o raio refratado forma também com a normal. Tudo bem? E aí a lei de Snell, a segunda lei da refração, chamada lei de Snell-Descartes. Olha, N1 multiplicado pelo seno do θ1 é igual ao N2 multiplicado pelo seno do θ2. Tá? Isso é muito importante vocês enxergarem. Tá? Esse produto significa que são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, vamos pegar um exemplo matemático aqui. Se eu tiver assim, 2 vezes 10 daria 20. Se o n vale 4, ou seja, no lugar do n igual a 2, eu coloco o dobro, para que a igualdade continue igual, 2 vezes 10 vai ser igual a 4 vezes 5.
Então, se eu dobrei o n, eu tenho que dividir o seno do θ pela metade. Claro que o seno, o maior valor que ele pode ter é 1. Tá? Ele pode, no nosso caso, sempre vai variar entre 0 e 1. Tá? O seno de 0 que vale 0. Aí o seno daqui também vai ter que valer 0 para que os dois sejam iguais. É o caso em que o raio incidente incide sobre a normal. Tudo bem? Aí muda somente a velocidade da luz. Então vamos dar uma olhadinha no exercício que está na apostila, que era para ser feito em sala de aula. Tá? Eu vou ler com vocês, com calma aqui. O professor de física resolveu mostrar em sala um experimento sobre refração. Tá? Ele está segurando aqui um laser e jogando aqui na superfície da água que está contido num aquário. Com o ambiente escuro, tá? Então a sala escurecida, ele fez um estreito feixe de laser vermelho, o laser estaria aqui, vermelho, ser refratado do ar para a água. Então ele está aqui no ar e entrou na água, tá? Então ele sofre um desvio aqui. O que está em vermelho já é a resolução do exercício, tá? Então imagina só o raio chegando aqui. Eu ainda não sei como ele vai ser refratado. Para que a trajetória da luz fosse visualizada pelos alunos, o professor turvou ligeiramente a água com algumas gotas de leite e espalhou um pouco de vapor, obtido a partir da sublimação de gelo seco na região logo acima do recipiente com água. Tá? Então, na verdade, é mais para o experimento ficar mais real, né? Eu preciso ter aqui algum tipo de vapor, uma nuvenzinha, para conseguir enxergar o feixe de luz incidente, senão eu não enxergo, tá? Se tiver escuridão total, não tiver nenhuma partícula no ar, não dá para ver o raio de luz, né? Isso a gente já viu lá no comecinho do curso. E a água também sendo totalmente transparente, também não vou enxergar o feixe de luz. Então eu ponho umas gotinhas de leite aqui na água, ela fica meio turva, aí eu consigo enxergar esse raio de luz. Quem tiver um laser em casa e quiser testar, dá para fazer isso. Aqui pode ser inclusive com um pó de giz ou um pouquinho de pó de farinha. Aí eu consigo enxergar o feixe de luz incidente e depois o feixe de luz refratando. Tá? Então, por meio de um transferidor e com auxílio de um aluno, o professor concluiu que o ângulo entre o estreito feixe de luz e a superfície plana da água era de 30 graus. Tá? Então, ele conseguiu medir esse ângulo aqui, ó, de 30 graus, que é raio incidente com a superfície da água. Mas como eu já chamei a atenção antes, o que me interessa não é esse ângulo, mas sim o ângulo que o raio incidente forma com a normal, a reta normal. Tá? Então, se o ângulo é 30 graus, como a reta normal é perpendicular à superfície da água, esse ângulo tem que ser 90 graus. Então, para 30 graus vai faltar 60. Então, o ângulo de incidência tem que ser 60 graus. Tá? Uma parte da luz sempre vai refletir. Tá? Tem uma reflexão inevitável aqui. Portanto, esse ângulo também vai ser de 60 graus, que é uma das leis da reflexão. Então, o ângulo de reflexão tem que ser igual ao ângulo de incidência. Agora, esse ângulo aqui já está a resposta a 30 graus, mas eu preciso calcular. Como que eu sei que ele vale 30 graus? Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora junto. Continuando, então, a leitura. Ó. Consultando uma tabela, o professor mostrou para os seus alunos que o índice de refração absoluto da água era de 1,73, que é mais ou menos o valor de raiz de 3. Considere que o índice de refração do ar seja 1. Determine o ângulo formado entre o raio de luz refratado e a reta normal à superfície da água, no ponto de incidência. Tá? Então, aquele seria o θ na água. Eu quero saber, a gente já viu que dava 30 graus, mas vamos ver como é que eu calculo isso. Tá? Então, a resolução, na verdade, está aqui embaixo. Ó. Ele coloca de uma outra maneira, mas é assim. Ó, o seno do ângulo que está no ar, multiplicado pelo n do ar,
tem que ser igual ao seno do ângulo de refração vezes o N da água, já que a refração está acontecendo dentro da água. Só que ele escreveu de uma outra maneira, né? Ele colocou o seno de 60 sobre o seno do R é igual a N da água a N do ar. Mas se eu multiplicar em cruz, vai dar exatamente a lei de Snell-Descartes que eu comentei antes. Tá? É que na apostila ele coloca para vocês considerarem que esse seno do I sobre o seno do R, ele sempre é um valor constante. Tá? Eles são diretamente proporcionais. Então, não importa se eu mudar o ângulo de incidência, o ângulo de refração também vai mudar, mas vai dar sempre o mesmo valor, que é exatamente o quociente entre o N do meio onde a luz está refratando e o N do meio onde o raio está incidindo. Tá? Então, é exatamente a lei de Snell aqui escrita de uma outra maneira. Então, substitui os valores, 160 graus, raiz de 3 sobre 2, ele deu aqui em cima, né? Raiz de 3 sobre 2. Sobre o seno do R é igual ao N da água, que era raiz de 3, foi dado aqui também, sobre 1. Cortei raiz de 3 com raiz de 3, aqui vai dar meio em cima, aqui vai dar 1. Então, o seno do R vai ser igual a meio. Ora, se o seno de um ângulo é meio, é porque esse ângulo tem que ser 30 graus. Então, é aquele valor de 30 graus que lá na figurinha anterior eu tinha localizado. Então, vamos responder aqui as questões. Ó. De que meio a luz provém? Ou seja, a luz está vindo de que meio? Ela estava no ar. Qual o índice de refração do meio de onde a luz provém? É o N do ar, que vale 1. Para que meio a luz passa? Ela passa para a água. Qual o índice de refração do meio para onde a luz passa? É o N da água, que era a raiz de 3. Qual o valor do ângulo de incidência? Então, a gente deduziu que era 60 graus, porque o ângulo que o raio formava com a superfície da água era 30. Qual o seno do ângulo de incidência? Foi dado no problema. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O que se pede? Eu quero saber qual o valor do ângulo de refração. Tá? Então, isso aqui é um roteirinho para você resolver o exercício. Agora, aplique a lei pertinente ao fenômeno e encontre o valor da grandeza pedida. Tá? Então, aplicamos a fórmula e encontramos o ângulo de refração valendo 30 graus. O segundo exercício da apostila diz o seguinte: supõe agora que para o mesmo par de meios, tá? Era ar em cima e água embaixo, né? Estava num aquário. O raio de luz tenha sido refratado da água para o ar. Eu coloquei minha mão com o laser aqui dentro, um laser à prova d'água, e joguei a luz de fora da água para, aliás, de dentro, né, da água para fora, para o ar. Só que agora formando um ângulo de 30 graus com a normal. Eu quero descobrir esse ângulo aqui de cima. Tá? Então, para esse caso, a luz provém da água e passa para o ar. Logo, o N que provém, que é N da água, é raiz de 3. E o N para onde ela passa é o N do ar, que é 1, que é aqui em cima. Aplicando a lei de Snell, então, seno de 30, que está na água, vezes o N da água, vai ser igual ao seno do ângulo R, que eu quero saber, vezes o N do ar. Então, substituindo o seno de 30 é meio, o N do ar é 1, N da água é raiz de 3. Tá? Multiplica meio por raiz de 3, vai dar raiz de 3 sobre 2. E se o seno do ângulo vale raiz de 3 sobre 2, é porque esse ângulo vale 60 graus. Beleza? Então é só aplicação da formulinha que é a segunda lei da refração, lei de Snell-Descartes. Aqui nós temos um simulador de refração luminosa. Né? Então, aqui nós temos um laser. Né? Ó, vou apagar o laser. Quando eu ligo o laser, por exemplo, aqui ele está no ar e ele está indo para um vidro. Está aqui escrito, né? O material aqui de cima é o ar, o material aqui de baixo é um vidro, cujo índice de refração é 1,5. Lembra que o índice de refração do ar é 1.
Agora, no caso, o índice de refração do vidro é 1,5, ou seja, o índice de refração daqui é maior do que o de cima. Tudo bem? Então, o que eu preciso enxergar? Então, observe o que acontece com o raio quando eu vou deixando esse raio de luz bem próximo da normal. Então, se eu incido ele perpendicular à superfície, então o raio de luz atravessa sem sofrer desvio. Vou acrescentar aqui a normal para vocês poderem enxergar melhor. Tá? Então, esse pontilhado é a normal. Ó, o ângulo que me interessa é o ângulo de incidência que está aqui. Tá? E esse é o ângulo de refração, aqui embaixo. Tá? Observe que esse ângulo ele é ligeiramente menor do que esse daqui. Então, onde o índice de refração é maior, o ângulo é menor. Né? A própria lei de Snell já me diz isso. São grandezas inversamente proporcionais. Onde tem maior n, tem menor ângulo. Eu vou girar um pouco mais, aumentando bem aqui o ângulo de incidência. Né? Aqui o ângulo de incidência. O ângulo de refração, percebem que ele é menor do que o ângulo de incidência? Né? Se eu pegar esse raio incidente e não desviasse, ele seguiria nessa direção. Então o raio, esse ângulo, o raio está se aproximando da normal, ou seja, ele diminui o ângulo. Então o raio de luz, quando vai de um meio menos refringente, menor índice de refração, para um meio mais refringente, que tem maior índice de refração, ele vai se aproximar da normal. Tá claro isso? A gente vai inverter, ó. Vamos colocar o contrário. Eu vou colocar, por exemplo, a água em cima e o ar embaixo. Bom, aqui passou um pouquinho. A gente ainda vai estudar em outras aulas, mas está tendo reflexão total aqui. Não dá. Vamos aumentar aqui para o vidro. Aqui. Então aqui eu consegui uma refração. Tá? Ele está aqui no vidro indo para o ar. Então observe que como o vidro tem índice de refração maior do que o do ar, que é aqui embaixo, esse ângulo ele é menor do que esse ângulo. Então quando o raio de luz está passando de um meio mais refringente, que tem maior índice de refração, para um meio menos refringente, ele vai se afastar da normal, de tal forma que o ângulo de refração fique maior do que o ângulo de incidência. Esse simulador eu também vou colocar o link para vocês brincarem, porque vocês conseguem colocar valores de ângulos, conseguem mexer do jeito que vocês quiserem, mudar o índice de refração. Por exemplo, ó, vou colocar aqui os ângulos. Tá, 37 graus, aí eu vou mudando, ó, conforme eu diminuo o ângulo, né, tá mais claro agora, 31 graus, e aqui é 51 graus, mas se eu for diminuindo mais ainda, 22 graus, aqui foi para 35 graus, tá, lembrando que o seno desse ângulo dividido pelo seno desse ângulo, sempre vai dar o mesmo valor. Tá, essa foi uma descoberta de Snell e Descartes. Então vocês vão poder brincar um pouquinho com o simulador para tentar entender e fazer testes. Então, para terminar essa aula, o exercício 3, para ser feito em sala de aula, ele está aqui, ó. Com os dados obtidos no exercício 1 e 2, complete o quadro a seguir. Quando a luz for refratada de um meio menos refringente, ou seja, ele está indo de um meio que tem um índice de refração menor, por exemplo, o ar, que o N vale 1 e é o menor de todos, e ele vai para outro meio mais refringente, que aqui no caso seria a água, né? Colocou mais aqui porque o índice de refração é maior, o raio refratado é desviado no sentido de se aproximar da reta normal. Então ele fica mais pertinho e diminui esse ângulo. Então o R fica menor do que o I. Já se eu faço o contrário, né, se ele está indo de um meio que tem um N maior, quando a luz for refratada de um meio mais refringente a outro menos refringente,
o raio refratado é desviado no sentido de se afastar da normal. Então esse ângulo vai crescer em relação ao I. Tá? Então isso também é muito fundamental para vocês guardarem. Tá? Então quanto maior o índice de refração, menor o ângulo. Quanto maior o índice de refração, menor o ângulo. Beleza? Então só para lembrar que no menor índice de refração, a gente tinha também, aliás, aqui no ar, né? Quanto menor o índice de refração, maior a velocidade. Lembram dessa relação? Isso por conta do N igual a C sobre V, definição do índice de refração. Tá? Se o N cresce, é porque a velocidade da luz está diminuindo. Se o N aumenta, a velocidade da luz, se o N diminui, a velocidade da luz vai aumentar. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Por favor, façam as tarefas novamente, se possível até a sexta-feira que vem, para que eu tenha um tempo aí para dar uma olhadinha no final de semana. Tá? Qualquer dúvida é só me mandar por WhatsApp ou por e-mail. As tarefas também, se possível, fazer no plural, ou me mandar aqui pelo WhatsApp por foto ou por e-mail. Valeu, pessoal. Ótima semana para vocês.